Então, tudo isso gera estranheza. A degustação de whiskies, da qual o Alexandre de Moraes fez parte, esses dias eu experimentei, eu tive a oportunidade de experimentar um Macallan, eu fiquei me sentindo o Xandão, só faltou raspar a cabeça. Eu só conseguia lembrar deles. Então, é bizarro a gente ver como essa vida de luxúria, essa vida de dinheiro, ela é usada tanto para o apogeu quanto para a queda dessas mesmas pessoas. Agora, algo que eu acho que a gente tem que se alertar sempre é até que ponto nós vamos ter acesso somente a conteúdo constrangedor ou difamatório dessas pessoas, conteúdo de cunho sexual, as namoradas, as bebidas, talvez o uso de drogas, as festas, etc. Até que momento nós vamos ter acesso a somente isso? Porque, como já foi dito aqui, se encaixaçar e prostituição não é crime no Brasil. Não é crime. Até que ponto a gente vai ter acesso a somente o que não é crime, porém é moralmente questionável? Até que ponto a gente vai ter acesso ao que é crime de fato? Porque o que é moralmente questionável a gente já viu e todos nós repudiamos, obviamente. Mas e os crimes de fato? E o dinheiro real que foi usado para sabe-se lá Deus o quê? Com certeza, Daniel. É aquele tipo de coisa que só vem à tona porque a gente foi inconveniente o suficiente a ponto de descobrir, né? Se o caso não tivesse vindo à tona, em nenhum momento isso estaria sendo exposto, em nenhum momento a própria Viviane teria assumido isso, em nenhum momento o escritório teria assumido, em nenhum momento Moraes teria assumido, e não sei nem se estaria na declaração de imposto de renda, tá? Se isso não tivesse sido descoberto. A gente tem a jornalista, eu sempre me esqueço o nome dela, mas a jornalista que iniciou toda a investigação, ela foi uma das responsáveis por essa descoberta, e se não fosse por ela, nós continuaríamos no escuro com relação a esse caso. Agora, isso a gente volta para aquela questão que eu falei lá na primeira pauta. Se tem focinho de porco, tem pata de porco, orelha de porco, faz barulho de porco, talvez possa ser um porco. Só talvez, porque quando se trata de Alexandre de Moraes, a gente tem que sempre falar de talvez, né? São inúmeras coincidências, ele não foi o único. A gente viu uma série de coincidências nesse caso. A gente viu Galípolo indo junto com o Vorcaro para se encontrar com o Lula numa agenda extraoficial, na Alvorada, sem notificar ninguém. São inúmeras coincidências, ele não foi o único. A gente viu uma série de coincidências nesse caso. A gente viu Galípolo indo junto com o Vorcaro para se encontrar com o Lula numa agenda extraoficial, na Alvorada, sem notificar ninguém, fora da agenda do presidente. E mais uma vez, se não tivesse vindo à tona, a gente jamais teria ficado sabendo. Tem outros ministros do STF que também prestaram serviço, né? Se eu não me engano, foi o Toffoli, que também tem um histórico aí de trabalhar em alguns escritórios, de prestação de serviço para esse mesmo rolo. Então, são uma sequência de infelizes coincidências que fazem com que a gente se questione. Será mesmo que os sites que... Vamos lá, vamos juntar os pontos. Os sites que convenientemente sempre tentam validar o ativismo judicial desses ministros, que sempre tentam validar inquéritos, como o inquérito das fake news, por exemplo, e eles nunca fizeram parte desse inquérito, tá? Você não vai ver jornalista do Metrópolis sendo investigado pelo inquérito das fake news, jornalistas de extrema esquerda que escrevem para todos esses portais sendo investigados no inquérito das fake news, porque quando eles falam, é só a opinião do jornalista, eles têm o direito de ter o posicionamento deles, porque é o jornalismo e tudo mais. Então, quando sou com eles, pode. Essas mesmas empresas que nunca estão envolvidas no inquérito das fake news, esses mesmos jornalistas que nunca são investigados por fake news nenhuma, recebem dinheiro, o Metrópolis recebeu dinheiro do Vorcaro. Aí agora a gente tem todas essas conexões com o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes. Eu acho que tudo isso aponta para o que pode, e todo mundo já percebeu, e todo mundo já está fazendo essas conexões em mente, que isso pode apontar para o maior esquema da história do Brasil. Isso pode ter potencial para deixar Lava Jato, para deixar Mensalão, para deixar Petrolão no chinelo, tá? Não só pela quantidade de dinheiro envolvido. Se fosse só pela quantidade de dinheiro envolvido, já seria mais do que suficiente para deixar no chinelo, porque são quantidades astronômicas gastas somente em uísque.
Então imagina com o resto, só no Metrópolis foi 27 milhões aí, só na mulher do Vorcaro só na mulher do Alexandre de Moraes já foi mais um monte. Mas além do dinheiro, a gente tem toda a malícia por trás do caso. Toda a teia muito bem construída e muito bem amaranhada para que ela nunca pudesse se desfazer, se nunca viesse à tona. Mas a partir do momento em que vem, são tantas coincidências, tantas coincidências, e quando passa de 3, a gente começa a ter certeza das coisas. Então, os mesmos sites que recebem dinheiro do Vorcaro são os sites que validam as ações de homens como Alexandre de Moraes, cuja esposa também pegou dinheiro com o Vorcaro. Eu acho que eles vão fazer de tudo para fazer com que acabe em pizza. Eu ia até falar sobre a questão do projeto para mudar as normas para delação premiada, mas eu sei que isso vai ser uma pauta mais para frente, então eu não vou invadir a pauta para a gente poder comentar bastante sobre ela depois. Mas virou uma série de ações coordenadas, é isso que a gente está vendo. Foi uma série de ações coordenadas envolvendo um grupo gigante de pessoas que estão todos relacionados de alguma forma. Então, de verdade, Daniel, eu acho que quanto mais a gente mergulhar no caso Master, mais a gente vai descobrir. Isso tudo que a gente está vendo, eu acredito que possa ser somente a ponta do iceberg, porque, pelo amor de Deus, a gente viu até personalidades internacionais indo assistir desfile de escola de samba junto com um parente do Vorcaro ou com a namorada do Vorcaro. Então, assim, eu acho que se a gente for mais a fundo, a gente vai descobrir tanta coisa que Mensalão, Lava Jato, Petrolão, tudo isso vai ficar no chinelo, tá? Porque vai ser um escândalo que não vai envolver somente políticos, vai envolver empresários, vai envolver modelos, vai envolver juízes, vai envolver advogados, vai envolver jornalistas, vai envolver portais de notícia, vai envolver até vendedor de uísque, vai envolver muita gente. Então a gente espera ansioso pelas cenas dos próximos capítulos. Eduarda Campopiano, sua análise. Bom, primeiramente, bom dia, Constantino. Aproveitar para parabenizar o seu trabalho. Eu tenho acompanhado seus posicionamentos recentes. Meus parabéns para você. E, bom, vamos lá. Mais uma vez, tem focinho de porco, tem pato de porco, tem orelha de porco, faz barulho de porco, é porco. Né? O presidente elogiando a postura de um ministro, num caso claramente político, como o 8 de janeiro, até aí não surpreende ninguém. A gente tem visto esse absurdo faz tempo, né? O Alexandre de Moraes e o Lula têm uma relação extremamente amistosa, mais amistosa do que o normal esperado entre um membro de um poder e um membro de outro, entre o presidente e o membro da Suprema Corte. É quase como se eles fossem ali aliados, quase, sempre tem que usar o quase quando se trata deles, né? Vamos lá, querendo que ele se declare impedido. O que vai acontecer agora é, como nós sempre falamos, o próprio sistema, a própria máquina vai começar a tentar podar o Moraes para que esse mesmo sistema, que ele sempre ajudou a manter de pé, não desabe na cabeça de todos os envolvidos ao mesmo tempo. Lula chamando o Moraes de companheiro. Olha que coisa bonitinha. Ele fala que o problema é a percepção das pessoas. A gente vai ter que mexer umas coisinhas aqui, você tem que se declarar impedido, porque a percepção das pessoas é que você fez algo errado. Não é a percepção das pessoas. É a realidade nua e crua. É o que veio à tona. E olha que é como eu falei, por enquanto, até agora, a maior parte do que veio à tona é pura fofoca. É garota de programa, é uísque, é jatinho. E só pela fofoca, a percepção das pessoas já causou todo esse balanço? Se fosse só uma questão de percepção popular, não teria problema nenhum para eles, porque não é como se essa galera já tivesse se importado com percepção popular em algum momento da vida deles. O mesmo Lula que está falando para o Moraes tomar cuidado é o Lula que recebeu o Vorcaro no Alvorada em dezembro de 2024. O mesmo Vorcaro que tinha acesso ao WhatsApp do Alexandre de Moraes. Não só o Moraes, mas Toffoli, Lewandowski, N ministros indicados pelo Lula ou por petistas também têm relação com esse caso. Talvez seja tudo uma grande coincidência, né? Mas eu e a percepção popular duvidamos muito. Bom dia, Guido, tudo bem? É um prazer ter você aqui. E eu queria te perguntar
A gente está falando sobre psicopatia, né? E a gente estava até agora há pouco falando sobre certas figuras políticas e até mesmo figuras do judiciário, etc. Você acha que certas características da psicopatia podem ser vantajosas para pessoas que ocupem esses cargos políticos ou judiciários, ou até mesmo que essas áreas possam ser mais atrativas para pessoas com esse tipo de transtorno, como o transtorno psicopata? Eduarda, bom dia. Sim, a sua pergunta é muito boa, sem dúvida nenhuma. Agora, a psicopatia, a condutopatia, basicamente, tá certo? É um conjunto de sinais e sintomas, mas basicamente são indivíduos portadores de ausência de sentimentos superiores, de piedade, compaixão, altruísmo. Eles são egocentrados, eles pensam neles mesmos. E esse tipo de manifestação, naturalmente, também leva ao egoísmo, e esses indivíduos, quando eles têm uma determinada posição de mando, é um perigo. E eles procuram-se em política, procuram lugares de mando, chefias, etc. E lá, quando eles atingem esse determinado lugar, é um perigo, porque aí eles não conhecem mais limites. Berenice Leite também